Querido Deus e amado Pai, sacia-nos com a Tua água da vida. Faça-nos enxergar de novo uma forma nova de viver. Em nome de Jesus, amém. Então, nas últimas 2 semanas, nós vimos como Deus trata pessoas de espectros, de status diferentes. O melhor dos melhores, Nicodemos, e o pior dos piores, a mulher samaritana marginalizada. E Jesus trata os dois de forma igual. Você tem que nascer de novo, você precisa da água da vida, não há diferença entre o melhor de todos e o pior de todos. E quando eu falo o melhor e o pior, é aos olhos humanos, não aos olhos de Cristo. Tanto a mulher que tem 5 maridos e amantes, e o Nicodemos que nunca roubou, nunca matou, e nunca adulterou, nunca traiu, para Jesus é a mesma coisa, não tem diferença. Hoje nós vamos continuar essa viagem de Jesus. Nós vamos para Jerusalém. Eu falei do tanque de Siloé, na leitura do Evangelho. E nós vamos lá para aquele tanque, o tanque de Siloé. Então Jesus nessa quaresma é como um peregrino. Passou pela Samaria, falou com Nicodemos em Jerusalém. De novo nós vamos agora com Cristo, vamos estar em Jerusalém. Aí nesse ponto eu tenho que falar uma coisa. O Evangelho de João é um evangelho diferente. Ele não fala de muitos milagres. Ele fala de 7 milagres. E ele fala assim, eu escolhi a dedo esses 7 milagres, porque esses milagres têm um significado que eu quero dar, um significado especial, João fala. Jesus fez tantos milagres que eu poderia continuar escrevendo até a morte, infinitamente, o apóstolo escreve. Mas o que eu registrei nesse livro foi para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então o milagre do cego tem esse intuito. Os milagres que João registra são milagres que não há nunca como a ciência explicar. Você pode até explicar assim, um cara que tinha um demônio, foi expulso, o demônio, não, você tem como explicar. Mas um cego de nascença, nenhum médico consegue dizer como que Jesus fez isso. Multiplicar os pães, fisicamente, quimicamente, impossível. Transformar água em vinho, impossível. É milagre, não há explicação. É mais fácil explicar o mar vermelho que se abriu, A ciência fala que foi um vento que baixou assim e esparramou, É mais fácil explicar isso do que explicar os milagres que o apóstolo João registra. E esse milagre do cego de nascença, ele é especial. Ele começa com um questionamento. Os discípulos perguntam, eles fazem 2 tipos de pergunta aqui. Primeira pergunta, por que esse homem é cego? Segunda pergunta, quem pecou? Foram os pais dele ou ele pecou? A primeira pergunta todo mundo faz em situações difíceis. Por que eu estou sofrendo? Por que eu mereço esse sofrimento? Por que esse homem é cego? É uma pergunta genérica. E geralmente quando a gente faz essa pergunta, a gente quer jogar a culpa para o outro. Deus, por que eu estou sofrendo? Ou seja, eu acho que eu não mereço sofrer. O que eu fiz para merecer isso? Então, perguntas genéricas, geralmente são uma forma de acusação. Quem comeu o bolo? É uma pergunta genérica. Você quer apontar um culpado, não foi você. Você quer apontar o culpado. Agora, a segunda pergunta foi uma pergunta específica. Foi os pais ou foi o próprio rapaz que pecou? E essa é uma pergunta perigosa, que esconde um grande preconceito e um preconceito até espiritual teológico. O que está por trás dessa pergunta é, diante de alguém sofrendo, há um pecado que alguém cometeu. Entende? Você vê uma pessoa pobre, você pensa assim, quem que será que fez o errado? Foram os pais que não deram educação ou o moleque que não aproveitou as oportunidades? Você já logo conclui isso ali. Você vê uma pessoa na desgraça, quem será que errou? Será que foi ele mesmo ou será que ele não teve uma família? E isso eu não falo só de gente da classe média alta, não. Às vezes a própria pessoa que está ali na comunidade, que é até de uma ideologia de esquerda, ele pensa assim também. O cara assalta porque ele quer ter o tênis que o outro tem, então a culpa está no outro. Não é ele, Então a gente tenta achar os culpados das coisas ruins que acontecem, como os discípulos fizeram. Então na cabeça dos discípulos, uma pessoa que nasce cega não é normal mesmo, e é uma coisa ruim, que foi ocasionada como um castigo por causa do pecado de alguém.
Então, naquela época, você via alguém paralítico, cego, leproso, você automaticamente concluía: a pessoa merece isso. Ou ela é pecadora, ou os pais cometeram um pecado grave. Por que se pensava assim? Ou por que hoje nós pensamos assim? Se ele está ruim, alguma coisa ele fez para merecer. Você vê um filho bater na mãe, você já fala assim: para um filho fazer isso, a mãe também não deve ser boa coisa. Não é normal um filho bater na mãe, então acho que a mãe também tem a sua parcela de culpa. A gente nem sabe, nós nem investigamos, mas nós já concluímos isso. Para o marido ser assim é porque acho que ele não aguenta ela em casa, sabe? Ela deve ser um saco. A gente conclui. Diante da maldade, nós concluímos que há alguém culpado ali que está sendo castigado. É um preconceito nosso. Por que nós pensamos assim? Porque é mais fácil para nós olharmos alguém na pobreza e concluir que ele está lá por culpa dele. Eu não preciso ajudar. Ele tem que se virar, Ninguém mandou. A história da cigarra, ninguém mandou não trabalhar, eu trabalhei, eu vou comer. A história da cigarra mostra isso. Mas e se a cigarra não trabalhou porque estava doente? Você acha que ela estava cantando, entende? Tem cigarra que canta e fica com fome. Mas e a outra cigarra que também não tem comida? Você já conclui, a cigarra canta na primavera, não trabalha, então agora que se vira. Você conclui que todo mundo que está naquela situação ruim é por culpa dela, entende? É fácil a gente externizar o sofrimento do outro. E aí Jesus, ele responde os discípulos assim na lata: ninguém pecou para esse rapaz nascer cego, nem os pais e nem ele. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se revelasse nele. Que resposta dura para um judeu. Que resposta difícil. Que resposta difícil você ouvir assim quando você vê alguém sofrendo e ouvir Deus dizer: não, ele não está sofrendo porque ele fez errado ou os pais fizeram errado. Ele está sofrendo porque é para Deus revelar a glória dele na vida dele, por meio de você. Para você ajudar aquele peão ali que está sofrendo, aquela moça que está sofrendo. Não teve culpa não, entende? Jesus está mostrando que é para nós olharmos os outros com um olhar mais misericordioso. E ver o sofrimento humano como uma oportunidade para a glória e para a graça de Deus se manifestar. Se eu vejo alguém sofrendo, é a minha oportunidade para estender a mão e mostrar a glória e a graça de Deus. E aí nós vemos Jesus curando os olhos daquele rapaz. Curar um cego de nascença. Jesus pega o barro, ele coloca saliva ali, mistura e coloca nos olhos do cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé. Que engraçado isso, Jesus tem o poder de curar o empregado do centurião à distância. Ele fez assim, curou o empregado do centurião romano, à distância. Mas por que com aquele cego ele tem que fazer todo aquele teatro? Por que isso? Ele poderia falar: está curado, vá em paz. Não, mas ele tem que fazer a lama ali, passar nos olhos, tanque de Siloé. Vocês conseguem imaginar o porquê Jesus usou esse modus operandi, essa forma de agir? Tem uma razão muito específica. A razão de usar lama, em que outro lugar da Bíblia o próprio Deus usa barro e lama? Que lugar? Quem lembra? Na criação do homem. Deus precisava ter usado barro para fazer Adão? Ele construiu tudo com a palavra. E o ser humano, ele usa o barro, lá na criação, lá em Gênesis. Por quê? Porque Deus faz questão de criar o ser humano com as suas mãos. Deus é um Deus do contato. Deus é um Deus do abraço. Deus é o Deus do carinho. Por isso nós temos essa vontade de ser acariciado, de ter um afago, de ter um aconchego. Nós somos criados com o tato de Deus. Deus fez questão de colocar isso em nós. E aí quando Jesus usa o barro, ele está indicando isso. Eis que faço uma nova criação. Então Jesus indica duas coisas: que ele tem poder sobre a criação, ou seja, ele é o próprio Deus. E a outra coisa, eu estou curando este homem e fazendo nele uma nova criatura.
Por isso ele faz questão de usar o barro. Mas agora, por que levar o pobre homem, né? Mandar ele ir até o tanque? Imagina, ele foi tateando ali, com os olhos cheios de barro, até chegar no tanque. Por que isso? Porque Jesus deixou que esse homem sofresse um pouco mais. Imagina, você é um judeu da época e olha para um cego com lama na cara, nos olhos, buscando o tanque de Siloé. Você ia atrair um monte de gente, né? O que vai acontecer? Por que esse homem está com barro nos olhos? E o pessoal vai atrás. Era a forma daquele cego testemunhar a glória de Deus na vida dele. Jesus faz isso com a gente também. Você fala, Jesus, termina meu sofrimento, e ele deixa você sofrer mais 1 ano, 2 ou mais 1 mês, entende? Não acaba ali na hora. Ele deixa você caminhar com aquele sofrimento, com um barro na cara, para que outras pessoas olhem para você e vejam a vitória que Deus te dá. E aí glorifiquem o Pai que está no céu. Então nós não temos um Deus miojo, nós não temos um Deus sopa mage, né? Instantâneo, sabe? Tudo que é instantâneo nessa vida é ruim, né? Foto instantânea é ruim, sopa instantânea é ruim, macarrão instantâneo. Eu não lembro uma coisa instantânea que é bom, vocês lembram? Algo instantâneo que é bom, faz bem? Não tem. Cura instantânea? Não tem, não é bom. Problema resolvido instantaneamente? Não é bom. Vai na campanha de oração, seu problema vai resolver? Meu Deus, não é o Deus miojo. 3 minutinhos, ficou pronto. 3 dias de oração, resolveu tudo. Vou testemunhar na igreja, participei da novena, da campanha, sei lá o que, subi um monte e estou curado, não tenho mais vontade de usar droga, não tenho vontade de trair minha mulher, né? Eu vi na televisão a tal da cura de Manassés. O cara esquece que é drogado. É um Deus miojo esse. Não é esse Deus que tem na Bíblia. Não é esse Deus. Esse Deus que tem na Bíblia acaba com o sofrimento ou acaba com algo na hora que tem que acabar, não na hora que a pessoa quer. É na hora que ele acha que tem que acabar, não é instantâneo. Para alguns leva anos, para alguns é só na ressurreição, igual Paulo. Paulo pedia a Deus, cura os meus olhos, e Deus não deu a cura para ele, ele morreu quase cego. Ele só vai ser curado no dia em que Jesus voltar e ressuscitar Paulo, com novos olhos. Então, às vezes, essa caminhada com um barro é até a morte na nossa vida, e aí a gente tem que aceitar isso. A gente tem que aceitar que às vezes a cura fica para a volta de Cristo. Uma hora ela vem, mas é só lá na volta de Cristo, às vezes. Alguns problemas não, é para essa vida ainda. Outros problemas só vão se resolver na ressurreição final. E a gente vai ter que andar com barro na cara. Aí nesse ponto, aquele homem foi curado. Imagina assim, ele nasceu cego e ele enxerga o mundo pela primeira vez. Imagina a reação dele. Você não sabe o que é claro, escuro, o que é azul, amarelo, verde, você não tem noção disso. E você enxerga pela primeira vez. É um absurdo de bonito. Esse homem saiu radiante. Os fariseus ficaram incomodados com aquela cura, porque não dava para entender aquela cura. Como que um homem, um profeta faz aquilo? A não ser pelo poder de Deus. E o que os fariseus concluem? Eles ouvem o relato do cego. Era um cego conhecido, não era um cego desconhecido. Todo mundo conhece, tanto que os fariseus chamam o pai e a mãe dele, para perguntar, ele nasceu cego de verdade? E os pais confirmam, sim, mas agora ele está enxergando, nós não sabemos como. Então os fariseus tinham todos os dados ali na mão. Não foi um fingimento, não foi charlatanice, foi uma cura real. O que eles preferem concluir? Jesus não é de Deus, porque ele curou num sábado. Entende? Olha a frase, ele curou num sábado. O que é o mais importante nessa frase? Ele curou. Mas os judeus pegaram no sábado. Curou no sábado. Não, o mais importante é ele curou, né? Jesus curou um homem cego de nascença. O que mais que os fariseus queriam? E daí que era um sábado? E daí que Jesus quebrou a lei de Moisés? A lei de Moisés de fato proibia que você curasse
alguém de uma doença que dá para esperar até segunda, entende? Você só podia curar alguém se o cara, uma espada atravessa o ombro, você tem que dar o ponto, senão ele vai morrer. Aí o médico podia trabalhar. Agora, cegueira dava para esperar até domingo. Ué, Jesus, por que não esperou até domingo? Então vejam, para alguns aquela cura foi cedo demais, podia ter esperado, né? Para aquele cego, podia ter sido antes, porque ele esperou a cura por muito tempo. E para Jesus foi no tempo que tinha que ser. Foi no sábado, lá no tanque de Siloé. Então o evangelho de hoje nos ensina que quando nós cremos em Cristo e pedimos que Ele governe nossa vida e os nossos problemas, não vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito dele. E o jeito dele, na maior parte das vezes, não agrada o nosso jeito de ser. Imagina aquele homem dando testemunho de fé e os fariseus expulsando aquele homem da sinagoga. Porque eles disseram assim: você que nasceu pecador quer ensinar a nós fariseus? Aquele homem que era símbolo da glória e do poder de Cristo foi expulso dos grandes mestres e doutores da religião ou da igreja da época, que se apegaram a um detalhe. Será que a gente às vezes não se comporta meio como os fariseus? A gente pega o detalhe da vida para reclamar. Ele curou num sábado, a gente pega no sábado. Eu tenho uma casa, aí eu pego assim uma casa feia. Não é feia, mas eu tenho uma casa, entende? E eu reclamo que ela é feia, eu quero uma mais bonita, quero que Deus me abençoe. Né? Eu trabalho num lugar que eu não gosto, eu pego no lugar que eu não gosto. Você não pega, eu trabalho. Agora pergunta quem não tem trabalho se não gostaria de ter o mesmo problema, de trabalhar num lugar que por enquanto não gosta. Entende? Então a gente às vezes pega o detalhe da vida para aquilo nortear o nosso estado de ser, nortear as nossas lamentações. Eu trabalho num lugar que eu não gosto, para de reclamar, então trabalha mais para um dia você receber um convite para trabalhar em outro lugar, mas se esforça mais ali onde você está agora, essa é a solução. Eu tenho uma casa feia, torna essa casa bonita, não fica esperando uma chance de comprar uma casa nova, não, torna essa sua casa agora, o máximo que você puder bonita. Né? Aí nesse ponto eu lembro um exemplo que eu coloquei até no Facebook do seu Chico, não sei se alguém leu, né? Aquele homem era assim, ele criou 5 filhos e 2 sobrinhos, 7 pessoas, com um salário de zelador, que lá no sul é menos que aqui. Lá no sul ele ganhava 2 salários mínimos na época, né? E ele criou a família com 7 crianças. Lógico que a casa dele não era a melhor do mundo, né? Mas ele nunca reclamou da casa. E aquela casa sempre estava cheia de gente, sempre. Era cunhado, era vizinho, e ele me chamava sempre para jantar com ele. Eu tinha dó, eu era solteiro, novinho, né, pastor recém-chegado. Ele nem era da igreja. Ele ia lá e chamava eu para jantar, eu sempre levava alguma coisa, né, porque coitado. Ele ganhava até menos que eu, como pastor solteiro, eu falava, tem que ajudar ele, né? Mas ele nunca deixava eu dar lá. Ele falava, não, entrega lá naquela família lá, isso aqui que eles vão fazer bom uso. Aqui não precisa, pastor. Aqui comida a gente tem, comida a gente tem. Aí um dia ele reclamou. Nossa, eu não cheguei em lugar nenhum na minha vida. Eu comecei a trabalhar com 16 anos como zelador do mesmo prédio que eu estou até hoje com 50 anos de idade. Pastor, minha vida é um fracasso. Falei, seu Chico, o Senhor me ensinou a olhar a vida e lutar com o que a gente tem, com Deus, o que Deus nos deu. E dar graças a Deus porque a gente está fazendo o máximo. O senhor duvida que o senhor fez o máximo? Ele, não duvido, eu fiz o máximo, né? Mas eu não cheguei em lugar nenhum, pastor. Acordo cedo, durmo tarde, mas eu não cheguei em lugar nenhum, eu vou morrer zelador. Eu me sinto um fracasso. Falei, seu Chico, vamos, o senhor está num dia ruim, brigou com o chefe, vamos olhar de outra forma. Com o salário de zelador, o senhor sustentou quantas crianças até hoje? 7. Você acha que isso é um fracasso? Com o salário de zelador, o senhor tem uma casa própria, isso alimentou com abundância 7 bocas. Dessas 7 bocas, só 2 são pequenas ainda. Tem 5 aí já se virando, trabalhando fora.
O senhor acha mesmo que você vai pegar o lado ruim da vida? Lógico que a gente quer progredir, mas o senhor não teve tanto tempo assim para fazer isso. O senhor foi pegando sobrinho, tendo filho, e a vida lhe deu um limão, o senhor fez uma limonada. Por mais que essa limonada não está tão gostosa como o senhor gostava, mas tá, ele é mesmo, né? É mesmo. Então a nossa vida é assim. A gente às vezes se pega ali no detalhe, tem um dia que a gente acorda meio virado, a gente fala, não está do jeito que eu queria, mas vamos pegar, Jesus curou, Jesus me salvou, Jesus me deu nova vida, Jesus me deu água da vida. O restante é um detalhe, que conforme a vida vai passando, eu vou tentar mudar, mas eu não vou ficar apegado a isso, eu não vou deixar que as derrotas me definam. Quem você é na vida? Você já fez essa pergunta? Quem você é na vida? Você é na vida aquilo que você escolhe ser, entende o que eu quero dizer? Jesus escolheu você e te fez filho. Resta você aceitar que você é um filho de Deus. Mas o que você faz com o que a vida te dá, vai definir quem você é também. Se você só reclamar dos problemas que a vida te dá, você vai se sentir, vai ser de fato um derrotado. Se você pegar os problemas e tornar isso um fortalecimento que não mata e engorda, o que significa isso? Que você se fortalece na derrota, a vida vai te tornar forte. Aí eu lembro de uma história de um general americano. Apliquem isso na vida e na educação dos filhos. Esse general americano, ele foi morar em Boca Raton, que é um lugar assim da Flórida, de ascensão. Pessoas ricas, emergentes, foram construir aquele bairro lá. Então, gente rica. Todo mundo, assim, começando a vida, tal, o general também. E aí, imagina assim, aquela rua nova, todos os vizinhos mandaram trazer árvores grandes já. Não esperou plantar, regar, não. Transplantou a árvore e plantou ali no seu terreno, ficou assim uma rua maravilhosa, lindíssima. Mas tinha uma casa na esquina que as mudinhas eram pequenas. Todo mundo olhava para aquele jardim e achava tão feio, olhava assim, o cara não regava todo dia, né? Enfim, não era um jardim muito bem cuidado. E quando a árvore estava um pouquinho maior, o general tinha o costume de sair de manhã e bater na árvore com o jornal que ele ia buscar. Às vezes ele até chutava a árvore, todo mundo achava aquele cara muito estranho. Aí a menina que morava na rua, ela se mudou, foi estudar medicina, voltou para aquele bairro 30 anos depois, para ver a antiga casa onde ela morou com os pais. Quando ela chegou na rua, levou um susto. Cadê as árvores? Nenhuma árvore, só as árvores do general. Ela achou estranho, ela bateu na casa do general, quem atendeu foi a filha do general. E elas conversando, a moça falou, olha, teve um grande tornado aqui. Devastou todas as árvores, inclusive as tuas que a sua mãe cuidou tão bem. Só do meu pai, por algum motivo, ficou. Aí ela concluiu, sabe o que aconteceu? Uma vez eu falei com seu pai, eu era pequena e perguntei, por que o senhor bate nas árvores e não rega todo dia e não coloca adubo igual minha mãe faz? E o general, seu pai me falou assim, olha, eu não coloco adubo porque é para a árvore lutar contra a terra e buscar o adubo lá no fundo, para ela criar uma raiz profunda. Eu não rego todo dia porque é para a raiz ter a vontade de buscar água no lençol freático mesmo. Ela tem que pegar água dali. E eu bato no caule dela para ela ficar esperta, para ela acordar para a vida, que a vida é dura. E aí, de fato, né, as únicas árvores que resistiram a um tornado foram os carvalhos daquele general. Se a gente pega o que é difícil na minha vida e fico lamentando, eu não vou ter força para buscar os nutrientes do fundo. Se eu dou tudo de mão beijada para os meus filhos, eu não vou ensinar para os meus filhos a buscar os nutrientes do fundo. Eu não vou fazer com que ele acorde para a vida. E aí quando vem uma marolinha, quando vem uma ressacazinha no mar, um ventinho vai derrubar a gente, vai derrubar nossos filhos. Jesus também não fica dando de mão beijada ali para a gente ficar mal acostumado. Então quem você é na vida? Você quer ser um carvalho com a raiz lá no fundo? Pegue o seu sofrimento, pare de reclamar e faz algo bom com ele. Supere ele.
Supere o seu inimigo, supere o seu abismo. Para de reclamar. Agora, se você ficar reclamando, pedindo que Deus resolva, aí você vai ser uma pessoa com uma raiz muito fraquinha. Vai vir uma coisa pior, vai te derrubar. Fácil, fácil, fácil. Quem você quer ser na vida? Forte? Então levante-se, pare de lutar e lute. Foi isso que Jesus mostrou ali para os fariseus e para aquele homem. Voltando à história desse homem. Esse homem podia ter sido curado muito antes. Deus deu esse limão, Deus bateu no cara, Deus fez ele sofrer, mas ele se torna um cego, ou um ex-cego de resistência. Ele é tão forte que ele enfrenta os fariseus. Imagina ele diante dos fariseus, ele poderia morrer ao chamar Jesus de profeta. Mas ele fala, ele me curou, ele é profeta, aquele cego era forte. A vida fez ele ficar forte, todo mundo batia nele, né? Você está cego porque você pecou. Ou seus pais são um bando de sem vergonha, pecaram, você nasceu cego, vai pedir ajuda deles. Se vira, quem mandou pecar? Não vem pedir esmola aqui não, cego. Você nasceu cego, você carrega um pecado grave, vai, se vira lá, vai comer com os leprosos. Ele apanhou a vida inteira apanhando. Em vez de reclamar, ele foi se fortalecendo, foi se reerguendo com a graça de Deus. E aí quando ele é curado, ele não é só um ex-cego fraquinho, não. Ele é um testemunho do Deus vivo. Então na nossa vida, se eu encarar o sofrimento e o problema como uma oportunidade para fazer minha raiz buscar água e nutriente no fundo, eu vou dar testemunho da graça de Deus. Porque quando as ondas do sofrimento vierem sobre minha vida, eu vou estar lá firme. E as pessoas vão olhar e vão dizer, como que ele fica de pé? Como que é isso? E você vai dizer, porque o meu Deus não deu nada de graça, de mão beijada. O meu Deus fez eu cavar fundo os nutrientes. Meu Deus me ensinou que a vida é dura. A única coisa que Deus me deu de mão beijada foi a salvação em Cristo e a graça dele. Mas todo o resto, Deus fez com que eu valorizasse o suor do meu rosto. Vocês que são mais velhos do que eu, vocês que enfrentaram um país com uma crise gigantesca, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem que na época de vocês, o gás não passava na porta de casa. Você tinha que comprar o gás lá no local do gás e fazer fila e pegar ticket às vezes, com a pessoa do gás. Aí chegava a sua vez, acabava o gás, né? E aí ia fazer comida como? Aí algumas famílias faziam na churrasqueira. Meu pai cansou de fazer o almoço na churrasqueira, porque acabava lá o gás, né? Não passava o caminhão, tinha que ir lá pegar o gás. Na época do Sarney, né, não tinha o gás, não vendia mais dia a dia não. Você ia lá comprar o gás ali. Eu lembro que alguns levavam o gás assim, vizinho. Né? A vida fez a gente ser forte, duro. E não é essa crise desse ano que está tirando o meu McDonald's e minha viagem lá para fora que vai fazer a gente reclamar e ficar, ai, sou coitadinho. Não, já teve coisa pior na nossa vida. Já teve coisa pior no nosso país. Essa crise aí, essa crise você ainda pode continuar guardando dinheiro na poupança e comprar algo depois. Naquela época não. Recebia o salário e tinha que gastar tudo, porque dinheiro guardado era dinheiro que porcaria, né? Hoje não. Hoje a crise está feia, tá, mas nós somos mais fortes do que essa crise. Nós somos mais fortes do que os problemas que nós estamos enfrentando. Então vamos enfrentar eles com coragem. Vamos parar de olhar para o nosso próprio mundo e olhar que nós já passamos por algo muito mais difícil. A nossa raiz já é profunda, a nossa raiz já vai buscar água ali no lençol freático. E a gente só vai ter essa força total se olhar para Jesus e ver que o meu sofrimento não foi porque eu errei ou porque meus pais erraram. O meu sofrimento é uma oportunidade para Deus mostrar sua graça e sua glória na minha vida e na vida dos outros. O sofrimento do meu próximo não é porque ele pecou. O sofrimento do meu próximo é uma oportunidade para eu estender a mão e ajudar o meu próximo a se reerguer. E aí nesse ponto a gente tem que parar de ser muito luterano. Luterano tem a mania de achar que já vive na Nova Jerusalém, que não precisa fazer mais nada. Só aguardar o trem chegar, sabe? Estou na estação, vou para o céu.
Não, e o cara que está caindo da estação? Não, o problema é dele. Eu estou na estação, tenho fé, você salvo, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Tudo bem, você está salvo, você crê em Jesus, você vai para o céu, mas você tem que se preocupar com aquele que está caindo, com aquele que está negando a fé, com as pessoas mais pobres, enfim, você tem que se preocupar, tem que ajudar ela a se reerguer, tem que oferecer seu braço. Por quê? Porque Jesus vai usar você para trazer cura, prosperidade e salvação para essas pessoas. É por isso que nós temos que continuar testemunhando a nossa fé. Continuar mostrando que a nossa fé em Cristo nos faz forte, como já fez no passado. Continuar mostrando para todo mundo que quiser ver que a graça de Deus te dá uma força absurdamente incompreensível, a ponto de você, no enterro do seu filho, agradecer a Deus pela vida que Ele te deu, pela vida que Ele deu ao seu filho. Em vez de lamentar a morte, você lamenta a vida e os anos que você teve com Ele. Até a morte você pode ver uma oportunidade de crescer, né? Uma oportunidade de refazer a vida. Então a gente pode lamentar uma morte, que é normal, mas não só lamente, não. Agradeça que aquela pessoa fez parte da sua vida por aqueles X números de anos. Agradeça a Deus. Fala, Deus, obrigado. Deus o deu, Deus o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Por último, meus irmãos, a pergunta dos discípulos, né? Quem pecou para o cego estar sofrendo? Esconde uma outra realidade, né? Já ouviram falar na lei do karma? O que é o karma? Tudo que você faz de mal, retorna, né? É o karma. É uma expressão da religião hindu. Então, o karma é isso. Por que uma pessoa acredita na reencarnação? Porque você tem que voltar para o karma, você pagar o karma. Você só reencarna para pagar o karma. É por isso que na Índia ninguém celebra aniversário. Porque você nasceu, deu ruim para você, teve que nascer de novo para sofrer, né? Então não celebra aniversário. No Japão não celebra aniversário igual aqui. Porque se nasceu é mau sinal. É porque você vai ter que sofrer, pagar um monte de pecado. Essa é a lei do karma. Tá? Então o karma é isso. O que os discípulos estão perguntando? De quem é o karma? Entende? De quem é o pecado? Para aquele cara nascer cego. Será que se ele fizer uma regressão, ele tirou a visão de alguém na vida passada? Será que os pais tiraram a visão de alguém, por isso o filho nasce cego? De quem é o karma? A gente fala isso, por exemplo, de alguém que dá risada de uma criança e o filho nasce com o mesmo problema. Ah, tá vendo? Deus castiga, ou seja, karma. Não, e Jesus fala, não tem lei do karma. Não foi nem ele nem os pais que pecaram. Deus não obedece à lei do karma como nós acreditamos. Por quê? Porque todo pecado, todo karma foi carregado por Jesus na cruz. Que dívida há para a gente pagar? Que pecado há para a gente pagar? Por isso que a reencarnação é uma bobeira a gente acreditar. Mesmo que ela fosse de verdade, não há por que um cristão reencarnar. Jesus pagou meu karma, eu vou morrer e vou para a glória, não vou nascer aqui de novo para sofrer e pagar os pecados da vida passada, não. Eu creio num Deus que me salva, que paga os meus pecados em meu lugar. Isso é o Evangelho. Então Jesus está falando, não há pecado que gerou a cegueira, porque os pecados eu vou carregar na cruz. Esqueçam isso de lei do karma. Não tem isso. Parem de olhar assim as pessoas. Parem de julgar as pessoas assim. Jesus está falando para os discípulos. Enxerguem o sofrimento como uma oportunidade de fazer alguém crescer na fé. A palavra crise em chinês e japonês, ela tem um significado por trás. A raiz dessa palavra significa chance, oportunidade. A crise é uma chance. Lá para o Oriente, a crise é uma oportunidade. Talvez por isso a gente vê no Japão, quando tem um terremoto, ninguém lamenta. A primeira coisa que se faz é o quê? Vocês lembram o tsunami lá? Né? O que as famílias fizeram? A primeira coisa foi limpar o terreno. Antes de enterrar os mortos, antes de lamentar, a primeira coisa foi limpar o terreno, estava destroçado, reconstruir. Depois a gente vai chorar nossos mortos. Primeiro a gente não deu nem tempo de chorar, então. Então, por quê? Porque uma crise é uma chance, é uma oportunidade. Então, como que o pessoal de lá enxerga uma crise dessa? O
Que bom que minha casa caiu. É uma chance de eu construir uma casa nova com o jeito que eu queria. Oportunidade, uma chance. Então, quando você vê um sofrimento, uma crise, não lamente. Veja lá aonde está a chance escondida para você crescer. Qual é a oportunidade que aquela crise, que aquele problema está te dando para você aprender, para você ensinar uma pessoa e reconstrua a sua vida com a graça de Deus. Por último, eu termino contando uma história de um rapaz, dono de uma grande, nos Estados Unidos, dono de uma grande loja de hardware, né? Em português é hardware, material de construção. Uma grande rede de material de construção. Sabe como ele virou o dono desse material de construção? Ele era porteiro de um prostíbulo. Ele não sabia ler, não estudou, não teve chance de estudar, teve que trabalhar muito cedo, né? E ele controlava a entrada das pessoas. Ele falou, não quero ficar assim para sempre, eu vou fazer o seguinte, eu vou na cidade comprar um martelo porque eu vou construir minha casa, né? Com madeira. Então ele foi lá, comprou as madeiras e foi buscar um martelo na cidade. Quando ele voltou com aquele martelo, o vizinho pediu, quando você for lá de novo, traz o martelo para mim. Ele foi lá comprar uma outra ferramenta, trouxe o martelo para o vizinho. Aí acendeu a luz. Olha, eu posso comprar coisas na cidade e trazer para cá para as pessoas. Então todo mundo começou a pedir para ele, olha, traz um prego, traz lá da cidade equipamento. Ele tinha um burrinho, comprou um segundo burrinho. Depois ele vendeu os burros, comprou um cavalo, uma carroça, foi ficando grande. Aí parou de ser porteiro do prostíbulo, começou a só ir para a cidade buscar material e entregar na casa das pessoas. Aí ele pensou assim, todo dia ir buscar e voltar está sendo difícil. Ele pensou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou morar na rua e vou transformar minha casa num galpãozinho, vou vender lá dentro, as pessoas vão ir lá. Então ele começou a montar estoque, ele ia, não tinha dinheiro, então ele ia trazer as encomendas e o excedente ele colocava na casa. Até que depois de um ano a casa ficou cheia de coisa. Aí ele abriu a loja, material de construção. Então ele só ia para a cidade agora uma vez por semana com 2 carroças e enchia a loja dele. Aí ficou pequena casinha, ele comprou um outro terreno, construiu um local legal e morou de novo naquela favelinha, naquela casinha de madeira que ele construiu com os primeiros pregos e martelo. E aí a loja ficou grande. E com isso ele fez um império de material de construção. E um dia sendo entrevistado, o cara falou assim, meu Deus do céu, se o senhor tivesse aprendido a ler, imagina onde o senhor ia chegar. Ele falou assim, se eu tivesse aprendido a ler, eu acho que eu seria porteiro do prostíbulo até hoje. Foi a crise de não saber ler que me fez fazer algo diferente daquilo. Se eu soubesse ler, acho que ia ficar lá anotando o nome das pessoas, né? Ia estar lá até hoje. Ou seja, ele transformou aquela crise em algo para ele. Nós temos problemas? Vamos ver a oportunidade que o problema nos esconde. Temos dificuldades? Vamos ver a oportunidade. Esse seu Chico que eu contei a história, ele tinha um outro amigo chamado Carlos Salomão, lá no sul. Esse Carlos Salomão estudou até a 2ª série. Hoje ele é dono de um império imobiliário da cidade. Tem muito terreno, tem muito dinheiro. Como que ele começou esse império? Ele era motorista de ônibus. Naquela época podia tirar carteira assim. Ele era motorista de ônibus e ele vendia pastel, de casa em casa depois do expediente. Aí um dia ele viu um corretor vendendo terreno, ele começou a aprender com esse corretor a vender terreno. Um dia o corretor falou, tô doente, você pode me representar ali? Leva fulano tal. Ele levou e vendeu o terreno. Aí o corretor falou, vamos fazer o seguinte, você pega o meu CRM, né, e vamos fazer junto. Você me representa e eu vendo como se fosse eu, a gente divide a comissão dos terrenos que você vendeu. O cara falou, beleza. Ele começou a vender mais que o corretor. Aí ele pensou assim, que legal, vou tirar a carteirinha. Tirou. No fim, ele empregou o corretor que ensinou tudo para ele. E empregou outro corretor e outro. E apenas com o diploma de 2ª série, ele tem a maior imobiliária do norte do Rio Grande do Sul. Ele transformou a falta de estudo, que ele não pôde estudar, não foi que ele não quis estudar. Ele era um irmão mais velho de uma família de 9 irmãos. Ele teve que trabalhar cedo. Então ele teve que largar os estudos para vender pastel desde os 12 anos para sustentar os irmãos.
Ele pegou aquele problema que ele podia ficar lamentando, nossa, eu tive que vender pastel para pagar o estudo do meu irmão, ele poderia ter feito lamentado. O que ele fez? Não, vou vender pastel, vou ser motorista de ônibus, vou vender terreno e construir um império. Porque ele nunca reclamou. Então, meus irmãos, sigamos essa crise como cego, mostrando a glória de Deus através das nossas vidas. Amém.